Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. Bem-vindo à segunda temporada. É muito bom ter você por aqui. Eu sou a Thaís Maruoka e trago toda quarta-feira um episódio novo com convidados diferentes para falarmos sobre maternidade, criação, a vida da mulher. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Aqui no nosso canal tem a primeira temporada todinha para você ouvir, foram 36 episódios. E nessa segunda temporada estamos com algumas novidades. Temos quadros novos no final de cada episódio e você pode enviar áudio pra gente pelo Telegram. Se você ainda não tem esse aplicativo, baixa aí no seu celular, ele é um app de conversas, né, como o WhatsApp. E é só colocar na busca A Gente Conversa para enviar uma mensagem com dicas de temas, perguntas, histórias de experiência sua sobre algum assunto que falaremos por aqui. Enfim, alguns áudios vêm para aqui no podcast, no quadro Fala Lá em Casa. Outra novidade depende muito de você. Montamos uma campanha no Catarse, que é um jeito de você contribuir financeiramente para que esse programa continue. Por quê, gente? Porque por trás desse bate-papo aqui delicioso, tem uma equipe para manter isso aqui de pé. Então tem o editor, a pessoa que grava, tem quem faça os cards de divulgação dos episódios, quem me ajuda na produção dos programas, para ir atrás de convidada bem boa aqui também, para trazer informações aqui para você. Tem eu também, ou seja, muita gente envolvida para conseguir colocar esse programa aqui de pé. Por isso, precisamos da ajuda financeira também para que esse podcast continue sendo viável. Quem ainda não conhece, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa e contribuir com o valor que você puder. Pelo preço de uma cervejinha ou uma poção no boteco, você já pode ajudar. A partir de R$10 por mês, você contribui para que esse podcast continue por aqui. Vai lá, dá aquela força, por favor. Mas se você não puder por enquanto, ajude compartilhando, mostrando para os seus amigos, familiares, porque isso já faz toda a diferença. E se você ainda não segue o perfil lá no Insta, é @agenteconversa e no Facebook, Em Casa a Gente. Vamos para o assunto de hoje, então? Cada vez mais as pessoas têm aderido a uma alimentação vegana ou vegetariana. E minha impressão, inclusive, é que cada vez mais também tem crianças se incomodando em comer carne quando elas sabem de fato de onde eles vêm. Então, como que acontece por aí, né? Seu filho come carne, se um dia ele quiser parar de comer, como que você vai fazer? Em 2012, saiu uma pesquisa do Ibope que mostrou que 15,2 milhões de brasileiros com mais de 18 anos se declaravam vegetarianos. E você sabia que mais da metade da água potável e da produção de grãos é destinada apenas à pecuária? Para conversar sobre esse assunto, estão aqui com a gente a nutricionista Ana Seregati e Dani Zuckerman, é assim que fala? Isso mesmo. Que é vegana há 7 anos e você tem 3 filhos, né? Então você também é mãe. Por favor, se apresentem aqui vocês, falem quem são vocês. Então vamos lá. Eu sou a Ana Seregati, eu sou nutricionista. Faz quase 30 anos. Só. Eu sou mãe também, mas quando fui mãe eu não era vegetariana. Eu me tornei vegetariana em 2004, fazendo as contas aqui, que hoje nós estamos em 2020, então são 16 anos. Metade da profissão já. Metade da profissão. Já pensou? Nossa, é mesmo. E... Enfim, então eu fui mãe sendo onívora. E a gente vai falar um pouquinho desses conceitos depois, né? Para desmistificar tudo, porque quem é onívoro, quem é vegetariano, que tipo que tem. Então... E depois eu acabei fazendo... Na verdade, eu me especializei em vegetarianismo para cuidar de mim primeiro. Porque não tinha naquela época ninguém... Aliás, poucas pessoas que entendiam da alimentação vegetariana. E aí eu comecei a estudar para cuidar de mim. Aí me qualifiquei para cuidar do outro. Mais para frente fui estudar materno-infantil para cuidar dessas belezuras todas dos filhos da Dani, né, Dani? E de outros pequenos, porque hoje, assim, meu consultório é materno-infantil mesmo, basicamente. Eu atendo muita grávida, muito neném mesmo.
E hoje você atende só quem quer levar esse tipo de alimentação ou não? Não, eu atendo quem busca uma alimentação saudável. Mas é que quem me procura, porque bota no Google, vai acabar achando bastante coisa relacionada ao vegetarianismo, porque trabalhei lá no lançamento da Segunda Sem Carne em 2009. Então, tem uma série de vídeos que rolaram por aí, que não foram de minha autoria, mas meu nome acabou vinculado com essa parte do vegetarianismo. Então, eu atendo qualquer pessoa que busque saúde, mas minha especialidade é nutrição vegetariana e a especialidade da especialidade é materno-infantil. Então, acho que é por isso que estou aqui, né? Que a gente vai falar de mãe, de vegetarianismo. Sim. É isso. E você, Dani? Bom, eu conheci a Ana exatamente por esse motivo. Eu estava em busca de uma profissional que atendesse os meus filhos. Eu decidi mudar minha alimentação há 8 anos atrás, em 2013, por conta de várias doenças crônicas que eu tinha. E, na época, eu assisti um documentário chamado Forks Over Knives, que fala da relação da alimentação com as doenças crônicas. E, na época, eu estava com um tumor no seio esquerdo, já por 1 ano e meio, que eu estava acompanhando. E depois que eu assisti o documentário, eu falei, cara, talvez valha a pena tentar. Não custa. Vi tantos resultados interessantes no documentário, tantas transformações de saúde. E aí, eu, por 3 meses, fiquei com uma alimentação sem nada de origem animal, ainda totalmente, assim, experimental. Eu não tinha suporte, apoio de ninguém. E eu tinha que fazer mamografia a cada 3 meses para acompanhar esse tumor. E depois de 3 meses, eu estava 1 ano e meio com ele, acompanhando, ele tinha 2,8 centímetros. E nesses 3 meses que eu fiquei sem nada de consumir nada de origem animal, ele sumiu. Depois que eu fiz a mamografia, eu percebi que alguma coisa muito interessante estava acontecendo lá naquele momento. E aí eu falei, poxa, eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso entender melhor. E aí, de 2011 a 2013, foram 2 anos de aprendizado, conhecimento, pesquisa. As pessoas, quando decidem mudar a alimentação e diminuir os produtos de origem animal, muitas pessoas não sabem por onde ir, não sabem como se alimentar, e aí acabam tendo alguma deficiência nutricional, mas não é por conta da mudança da alimentação. Provavelmente ela já tinha alguma questão antes, e como ela não verificou, eu conheço muita gente que acaba voltando para uma alimentação tradicional, que ela estava habituada, porque o médico disse que não deu certo, porque eu tive alguma questão. Então, com essa minha decisão de ter feito todos os exames antes de fazer a minha transição alimentar, definitivamente, eu entendi todas as minhas deficiências e eu zerei todas essas questões alimentares. Então, hoje, por exemplo, eu vou todo ano, as crianças vão na Ana, há 6 anos já, eu vou há 6 anos também na Marise, e todo ano a gente faz exames de sangue para entender quais são as deficiências nutricionais. Graças a Deus, está todo mundo muito bem equilibradinho, mas foram anos a gente se organizando e adaptando a alimentação para obter, através da alimentação, as vitaminas e minerais e proteínas e gorduras e tal, tudo equilibradinho para não ter nenhuma questão e prevenir doenças, né? Hoje, eu imagino, eu tô há 6 anos sem ir em nenhum outro tipo de profissional de saúde. Eu só vou nas minhas nutris. Então, para começar aqui, vamos primeiro falar sobre esses nomes, né? Para a gente entender o que difere, então, veganismo, vegetarianismo, e tem dentro desses também, né, uns outros nomes também, que seria ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, ovo-vegetariano. Então, o que é cada um desses? Então, as pessoas dizem assim, eu sou carnívora. Carnívoros são os felinos, o leão, o tigre, eles são carnívoros. O ser humano a gente chama de onívoro. Então, é aquela pessoa, aquele ser que aceita todos os alimentos na dieta. Então, aceita os produtos de origem animal e de origem vegetal. Então, se você come carne, você é onívora. Quando você retira a carne, e carne que eu falo é grupo das carnes. Carne de vaca, carne de frango, pescados, carne de porco, carne de caça,
qualquer tipo de carne, os frutos do mar, que são considerados nutricionalmente dentro do grupo das carnes, a pessoa se torna vegetariana, né? São rótulos, assim, meio esquisitos, porque você é um ser, você, eu sou eu, mas, sim, para facilitar um pouquinho. Então, a pessoa pode escolher manter os ovos e os laticínios. Se ela mantiver ovos e laticínios, ela é ovo-lacto-vegetariana. Se ela mantiver apenas os laticínios, ela é lacto-vegetariana. Se ela excluir os ovos. Se ela excluir os laticínios e manter os ovos, ela é ovo-vegetariana. E se ela excluir os alimentos de origem animal, carnes, ovos e laticínios, ela é vegetariana estrita. O termo veganismo é uma coisa que vai além da alimentação. O veganismo envolve um estilo de vida. Então, a pessoa que se denomina vegana, ela excluiu todos esses alimentos, excluiu o mel também, porque é derivado das abelhas, excluiu, vai olhar rótulo e vai achar lá corante carmim ou corante cochonilha, que ela é um corante vindo da maceração de uma besoura, de uma espécie de besouro. Também não come? Também não come. Vacinas também não, por ter ovo, algumas. A gente poderia colocar aí. Aí são escolhas bastante delicadas, porque, por exemplo, os antibióticos foram testados em animais. Então, a gente entra num lugar que tem gente que não aceita de jeito nenhum, tem gente que aceita porque é um recurso de saúde. Então, no veganismo, a pessoa não vai usar couro, lã, seda, objetos de higiene e de beleza que foram testados em animais ou que tem algum componente, por exemplo, cera alba, que está em alguns cosméticos é derivado de abelha. Então, tem essa pegada do vegano, do veganismo, ir muito além do prato, né? Tem até um documentário, Veganismo Muito Além do Prato, e é isso, você... Aqui a gente pode combinar, por exemplo, dentro da nossa conversa, que a gente vai falar vegetariano. E se a gente quiser apontar alguma coisa específica, a gente fala vegano. Porque senão fica, né? Vegano é vegetariano, sim, né? Antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui na dúvida. Qual é o termo que vamos usar? Mas, essencialmente, é isso. Eu acho interessante também colocar que... claro que é um tema que... existem muitas opiniões, mas eu, por exemplo, me considero vegana... Porque desde o momento que eu decidi e entendi o quanto a gente estava fazendo mal para os animais, depois que eu percebi que eu não tinha a menor necessidade de usar nada de origem animal no meu dia a dia, eu simplesmente parei de consumir, eu parei de comprar. Eu nunca mais comprei sapato de couro, eu nunca mais comprei nada de vestimenta que tenha alguma coisa de origem animal. Mas os que eu já tinha... eu continuei usando. Tem algumas coisas, por exemplo, jaqueta de couro eu não consigo. Tirei já faz muitos anos, eu doei. Eu também. As bolsas eu também doei. Mas eu tenho alguns sapatos que eu mantive. Porque eu também não quero descartar um produto que eu já consumi, que eu já comprei, e ter que comprar outros. Quer dizer, eu estou gerando mais poluição para o planeta, estou consumindo mais. Então, apesar de ter muita gente que não me consideraria uma pessoa vegana, eu me sinto muito bem resolvida com isso. Com relação a medicamento também, eu sinto que eu faço muito mais diferença no planeta, estando aqui, estando com saúde, graças a Deus, nunca mais precisei tomar antibiótico. Meus filhos também não tomam mais, nunca mais tomaram. A Alice tem 6 anos, ela tomou uma vez antibiótico na vida, graças a Deus, por conta dessa alimentação super bem cuidada. Mas se um dia tiver necessidade, eu não vou ter crise em usar. Porque, infelizmente, a gente vive num planeta onde ainda não tem recursos de 100% sem crueldade animal. Então, eu vivo nesse contexto, eu vivo nesse planeta. Então, infelizmente, algumas vezes eu vou ter que usar isso, mas eu não acho que isso vai deixar a minha força e a minha vontade de cuidar dos animais e proteger eles mudar. Vai muito além da alimentação, né? Vira um estilo de vida Vira um mesmo. estilo de vida. Porque... Eu acho que a gente precisava comentar aqui, porque isso vai acabar esbarrando, né? Por que a pessoa se torna vegetariana? Não sei se você botou isso na pauta. Por quê? Me conte. Pois é. Porque tem várias razões. A Dani citou bem o bem-estar animal. Para um vegano, isso é indiscutível. Quando a pessoa chega no consultório, eu pergunto, por que você se tornou vegetariano, né? Quando é vegano, eu já sei a razão. O vegano é bem-estar animal.
Mas o ovo lacto, em geral, não é. Em geral, não. Sempre tem uma vertente do bem-estar animal, mas tem pegada de saúde. Então, esse documento que é Forks Over Knives, né, que você assistiu, o What the Health, que é outro documentário que está aí, Cowspiracy, que fala um pouco. Tem vários documentários que falam sobre a questão de saúde, que a gente pode dar números aqui, pode daqui a pouco elencar quais são os benefícios de saúde que um vegetariano tem sobre um onívoro. Mas tem questões ambientais também que envolvem a escolha de não comer carne. Tem questões religiosas, tem questões espirituais. Tem simplesmente um monte de gente, para surpresa de... Em um momento da minha vida como profissional foi uma surpresa, as pessoas não gostam de carne e comem porque é um hábito do país. Eu sou um exemplo disso. Eu comi carne até 2004, mesmo sendo nutricionista naquela época, eu me formei em 1990, eu comia carne porque minha mãe fazia carne, a minha família comia carne, as pessoas comem carne, eu não parei para pensar. Quando eu comecei a minha formação em yoga, que eu fiz a formação, eu vi lá um princípio lá, não violência. Aí eu achei o ponto que fazia sentido para mim. Eu não gosto desse treco. E se eu posso poupar uma vida, ou posso não causar mal a mim e ao outro... Então, por exemplo, naquele momento foi o que deu a razão para eu adotar uma dieta vegetariana. Mas sempre te incomodou de alguma forma? Mas eu nunca gostei de carne. Eu achava o cheiro horroroso, um gosto horrível. Tinha que botar um monte de coisa, esturricar a carne para eu poder conseguir comer. Não tinha sentido. Eu comia carne 2 vezes por ano. E tem chegado mais crianças no seu consultório? Como que é isso? Porque assim, a minha impressão é a de que as crianças que eu conheço, pelo menos, elas têm negado carne, têm falado que não quer, não sei se sempre foi assim ou se está aumentando, que não gosta, ou meus filhos mesmo, tem dias que não querem comer, tem dias que comem, tem fases em que a minha mais velha passou que ela não queria comer carne, agora voltou a comer. E, assim, a gente fica ainda numa besteira de fingir de onde que vem, né? Fingir não, meio que omitir, né? Uhum. A gente não chega e fala, olha, essa carne aqui, aquele boizinho lindo que você viu ali. É uma verdade muito inconveniente, né? Então, dói assim, pra gente também. Aliás, Exato. Tem um documentário chamado Uma Verdade Mais do que Inconveniente. Porque não tem um documentário do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente? Tem uma mulher da política, acho que da Dinamarca, fez esse documentário, Uma Verdade Mais do que Inconveniente. É assim o título que está no YouTube ou em algum lugar aí. E até quando, né, a gente vai ficar mentindo? Porque eu mesma fico, né, nesse em cima do muro. Eu tenho vontade de virar vegetariana, mas assim, nunca parei, deixa eu ler sobre, deixa eu estudar sobre isso, tal, para realmente tomar uma decisão. Mas assim, eu já tô numa vontade faz um tempo. E aí, observando minhas filhas nisso, comecei a pensar, inclusive, numa fase em que ela perguntou o que era. E aí, é carne. Tipo, não continuei explicando de onde que era. Eu falei, por que eu não quero falar? Por que isso me incomoda? Se é errado pra mim, se é ruim pra mim, por que eu como e por que eu dou pra elas, né? E o boi, a vaca, ninguém vê o animal, né? Você vê um pedaço de bife. Quando você fala assim, você comeria seu cachorro? Tem gente que se ofende com isso. Já, assim, eu parei até de usar esse exemplo em palestras, porque tem gente que se ofende muito. A cultura do brasileiro não come cachorro, mas na China você come cachorro. E assim, ele não é um... Agora, na Índia, cultural, eles são assim, você come vaca, né? Então, o bife não está associado com a vaca. O porco, quando ele está inteiro, que é aquele leitão que você faz, as pessoas associam. O peixe, quando está inteiro, as pessoas... Se está só no filé, não associa exatamente. Com o animal. E tanto é que, até assim, você fala carne, você não fala, olha, o boi está pronto. Mas o peixe, por exemplo, você fala o peixe. E aí foi uma coisa que eu não consegui esconder da minha filha, foi a primeira coisa. Que ela, que é isso? É um peixinho, filha, aquela... É o quê? É o peixinho. Peixinho? Peixinho mesmo? É o peixinho? De verdade? Filha. Aí eu fiquei por um tempo falando da carninha, sabe? Mudei pra carninha de novo. E aí, por isso que chega, né, nesse ponto assim. E aí, por que eu tô escondendo, né? Ou por que eu tô fazendo algo que eu não acho que seja certo, né? Ou me incomoda de alguma forma. Puras, né? A gente perdeu essa pureza, né? Porque a gente é condicionado a não olhar.
porque faz bem, a gente precisa, come porque, né, tem que comer, que é importante. Como é cultural, né, que a Ana tá falando aqui, porque quando vieram uns amigos gringos pra cá, a gente foi no rodízio, e aí serviram o coração dele. O que é? Deu coração. Mas como assim, coração? Coração. Coração da galinha. O coração de verdade. Aí quando você para explicar, o coração dela. Gente, a gente come o coração da galinha. Quantas galinhas foram mortas para vir naquele espeto cheio, né? De coração. Somos 7 bilhões. Já somos mais de 7 bilhões de seres humanos, né? Vivendo no planeta, quase 8 bilhões. E a gente mata por ano 70 bilhões de animais terrestres para consumo humano. Quer dizer, 10 vezes mais a quantidade da população humana. Isso não é... Ninguém por quer... Ano. Por ano. Já deve ter aumentado, né? Essa estatística, eu sou péssima para número de estatística, então, mas é muito, é assim, absurdo. Você pegar a cartilha da SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira, tem os números lá. É impressionante de ver a quantidade. Disso, tem a água, né? Sim, você falou um número que 50% da água que a gente consome na Terra é utilizada para alimentar os animais, para consumo humano, mas essa é uma estatística bem otimista, porque se você levar em consideração que 80% da soja e do milho produzido no Brasil, pelo menos, ele é destinado para a alimentação desses animais, quer dizer, você tem que contabilizar também a água que foi usada para produzir esses alimentos que são de monocultura, estão acabando com o solo, matando. São transgênicos e a comida transgênica, me corrige se eu estiver errada, a Nutri amada. Mas o que eu já li é que esses animais, para eles chegarem na idade de abate, que é mais ou menos 1 ano e meio para as vacas, eles precisam comer uma quantidade de soja e milho, e esses produtos transgênicos, eles se bioacumulam no tecido adiposo, né? Então, quer dizer, muita gente fala para mim, eu prefiro comer um pedaço de carne do que uma soja transgênica, só que a pessoa não entende que aquele animal... Já está comendo a soja transgênica embutida no pedaço da carne, né? E ainda, assim, de 1 ano e meio que aquele animal se alimentou, né? Quer dizer, o tecido do animal está extremamente contaminado. E não é só os produtos transgênicos, também tem o antibiótico que ele usa para as doenças que eles estão sujeitos e os agrotóxicos desses produtos, né, que são plantados e do próprio pasto que ele está. Então, assim, bem impressionante. Eu não sou boa de números, mas eu tenho um número que 1 quilo de carne consome 15 mil litros de água. Para você obter 1 quilo de carne, nossa, é mais ou menos isso. Assim, esse número já deve estar mais acertado, porque eu lembro em palestras que eu dei no passado que eu tive que olhar. De novo, realmente não sou boa de guardar esses números. Mas 1 quilo de carne, ele consome cerca de 15 mil litros de água. E aí você pensa, né? O quanto que aquele animal teve que comer durante a vida dele, o quanto aquilo poderia ter alimentado outras pessoas, né? Então, eu também... Eu falo números, mas assim, eu quero que as pessoas levem em consideração que pode ser para menos ou para mais, mas é uma estatística meio óbvia, né? Que se você pensa que um animal levou 1 ano e meio para chegar num peso ideal para o abate, ele teve que comer por muito tempo, né? Então, é mais ou menos um prato com 100 gramas de carne é equivalente a 20 pessoas veganas comendo. Então, cada vez que você consome aquele produto de origem animal, você tem uma pegada de carbono aí extremamente grande, enorme, gigantesca. Pois é. Fora todas as questões dos animais, do tratamento, né? Como os animais não nasceram para viver naquelas gaiolas minúsculas, eles não são felizes daquela forma. E também tem outra questão que é, assim, eu já vi alguns filmes de animais que tinham doenças e, assim, o cara leva 1 ano e meio para trabalhar aquele animal. Se ele vê alguma coisa, assim, um pedaço de câncer, um tumor, ele não vai tirar todo o animal da produção. Aquilo vai virar alguma carne moída, alguma outra coisa. Então, quer dizer, todas essas doenças que a gente vê hoje em dia, a gripe aviária, gripe suína, coronavírus, as pessoas ficam apavoradas. Eu fico pensando, gente, é tão mais fácil cortar os produtos de origem animal. O mundo inteiro vai ficar muito mais saudável, né? Quer dizer, a gente fica nesse impasse maluco. As vantagens são tão grandes
que, infelizmente, a gente faz um trabalho de formiguinha, né, Ana? A gente está sempre falando sobre isso e a nossa torcida quer que as pessoas tirem esse véu e que esse tipo de alimentação se torne mais acessível. Porque o dia que a gente tiver isso, a gente vai ter mais saúde, a gente vai ter uma pegada de carbono menor, o planeta vai respirar melhor, a gente vai ter uma convivência melhor entre os outros seres, porque tá velado, né? A gente olha aquele pedacinho de carne numa bandejinha, bonitinho, limpinho, a gente não entende toda a cadeia que teve ali por trás. Você disse aí de se tornar acessível, né? O que falta ainda para conseguir se tornar acessível? Porque a gente fala de uma alimentação sem carne, por exemplo. O que pode substituir? Acho que você pode falar até mais isso, né, Ana, como nutricionista, para substituir o que a gente acaba não ganhando, comendo a carne, tomando leite, enfim, todas as coisas de origem animal. E como se tornar isso acessível? Porque também a gente fala, é acessível para todo mundo ter uma alimentação sem alimentos de origem animal? Eu já respondo que sim, porque o que a gente precisa está na feira. A gente não precisa nada além do que está na feira. Então, não é caro. Essas coisas do futuro que estão chegando aí são desnecessárias, né? O mercado de alimentos, seja do mercado convencional ou do mercado vegano, ele sabe do potencial de consumo de produto industrializado que a nossa população tem. A nossa população é uma população doente de comida. A gente tem um nível de sobrepeso aí que ultrapassa mais da metade do nosso país. Metade do nosso país de adultos está acima do peso. Então, o que a gente... Eu queria responder uma pergunta lá atrás que não me sai aqui da cabeça. Sim, vem vindo mais crianças no consultório, que ficou lá atrás, eu acabei não respondendo. Sim, tem mais crianças que estão chegando por conta do vegetarianismo. E toda essa discussão que a gente falou anteriormente, a criança vem porque ela vê o bicho. Essencialmente, a criança não quer comer carne porque ela vê o bicho. Então, só para a gente amarrar... E por que aumentou isso agora? As crianças têm visto mais agora? Não. Não, porque eu acho que estão nascendo crianças que estão enxergando melhor, têm olhos de ver o mundo. Eu acho que isso daqui também ajuda muito, né? A internet, você tem muito mais acesso à informação hoje em dia, mas antigamente, se você for falar das crianças, inclusive, que viviam mais na roça, estão lá vendo o animal e não se incomodavam com isso, ela via exatamente como acontecia e não se incomodava. Eu acho que é a programação de descida na Terra que está mudando. Porque eu percebo essas crianças um pouco mais... Preocupadas, né? Elas, assim, vêm por causa disso, por compaixão animal. E aí, respondendo assim, o que substitui a carne, né? Eu não gosto muito de responder a pergunta dessa forma. Porque você até colocou assim, o que a gente ganha ou deixa de ganhar com a carne. A carne é um alimento que tem essencialmente proteína e gordura. Não tem carboidrato. Nenhuma carne tem carboidrato. Os ovos também não têm carboidratos. Os laticínios, se for, por exemplo, na forma do leite, tem um pouco de carboidrato, que é a lactose, que todo mundo, assim, hoje está com a epidemia de intolerância à lactose. Epidemia é um termo errado na minha, assim, foi só uma brincadeira, né? Mas está todo mundo aí percebendo a intolerância à lactose. Então, o que eu diria assim, se eu tiro um alimento que tem proteína e gordura, eu tenho que deixar um alimento que também tenha proteína e gordura. Se eu for pegar dos grupos alimentares que a gente tem, o alimento que tem proteína, que é capaz de oferecer para o nosso corpo teores adequados, são as leguminosas. Então, feijão, lentilha, grão de bico, feijão de qualquer cor, tipo, tamanho, forma. O grão de bico, as lentilhas, que hoje a gente tem uma infinidade de lentilhas no mercado, a tradicional, que a gente já conhece, a lentilha rosa, tem lentilhas menorzinhas, a ervilha seca, a fava, as favas, que são feijões grandes, o tremoço, que é o povo da minha época, você que sabe que é tremoço. Aqui na sala, não sei se todo mundo sabe que é tremoço. Alice ama tremoço. Pois é, mas nem todo mundo conhece. E a soja, que também é uma leguminosa. Então, esse é o grupo alimentar que tem um teor proteico bastante interessante no reino vegetal. E a gente não consome esse alimento sem gordura, porque a gente sempre vai temperar com gordura. Essencialmente, eles não têm um alto teor de gordura. Uma carne é 50-50, 50 proteína, 50 gordura. Uma leguminosa, por exemplo, é em torno de 25% de proteína,
60% de carboidratos, mais ou menos assim, bem geral, e o restante de gordura. Então, é uma fatia pequena de gordura. E a gente ainda tempera, né? Você refoga um alho e cebola para refogar o seu feijão, ou você faz uma salada de grão de bico e tempera com azeite. De alguma forma, a gente acaba consumindo esse alimento com gordura. O brasileiro não come feijão? Não come arroz com feijão? Então, se eu tiro a carne, o arroz, feijão, alface, tomate e o bife, eu tiro o bife, não preciso de nada. Eu só preciso melhorar essa composição que o brasileiro naturalmente já faz inadequadamente. Arroz branco, feijão carioca ou feijão preto, dependendo do estado. Uma folha de alface, meia rodela de tomate, às vezes boto uma batata frita ali e tá bom o prato, junto com um pedaço de carne. Se eu tiro a carne, esse prato continua sendo inadequado. Então, eu preciso compor uma variedade enorme de verduras e legumes, cereais, e esses cereais nós estamos falando de arroz, daquele mix de cereais, da quinoa, do macarrão que vem do trigo e de leguminosas. A proporção entre adultos e crianças é diferente. A gente faz um prato dividido em 4 para o adulto, a gente faz um prato dividido em 3 para as crianças. Então, o adulto vai comer metade do prato de verduras e legumes. A criança vai comer 1/3 do prato de verduras e legumes. 2/3 do prato de uma criança vem do, entre aspas aqui, arroz e feijão, ou cereais e leguminosas. Desde o bebezinho de 6 meses de idade, que está fazendo a introdução alimentar, a gente faz... 2/3 para a criança tem que ser arroz e feijão, é isso? 2/3 de cereais e batatas com leguminosas. E o outro terço final de verduras e legumes. A gente pode até citar alguns nomes aqui para ficar claro o que é uma verdura, o que é um legume, se você achar que... Pode falar. Que cabe. Então, as verduras são as folhas. Tá. Em geral, elas são verdes. Mas tem folha roxa, por exemplo, a folha do repolho roxo ou do radicchio. Então, as folhas, a selga que é mais branquinha, mas são folhas, verduras. Os legumes... cenoura, chuchu, abobrinha, abóbora, pimentão, berinjela, tomate, que mais? Rabanete, beterraba. A gente fala assim, eu comi legumes, comi cenoura, batata. Batata não é legume. Batata doce, mandioquinha, mandioca, cará, inhame são tubérculos. É um grupo que a gente se aproxima ali dos cereais, tem bastante carboidrato. Então, entraria, então, nesses 2/3 lá, junto com arroz e feijão, entraria junto com o arroz. A gente, o terço do feijão, a gente protege ele o feijão tem com que escudo, lá. assim, sabe? O arroz, você falou arroz branco. Arroz, falei quinoa. E o arroz pode ser o arroz negro, tá. Arroz vermelho, arroz integral. Arroz branco a gente usa também. Dependendo da criança, se é uma criança que a gente precisa ajudá-la, que come pouquinho, precisa... mais magrinha, precisa ajudá-la a ganhar peso, às vezes a gente diminuir o teor de fibras da dieta dela pode ajudar a caber mais no estômago. Porque aumentar a fibra é uma estratégia para quem está querendo perder peso, certo? Para quem está querendo emagrecer. A gente enche o prato da pessoa de salada, verdura, legume, ali especialmente as folhas, e acaba deixando a pessoa mais saciada. A gente não quer isso com uma criança, especialmente com uma criança que está precisando incorporar um pouco mais de peso. Então, arroz branco pode ser uma alternativa, a quinoa, o amaranto, o centeio, a cevada, aquele mix que tem no supermercado de 7 cereais. O pessoal fala arroz 7 cereais. Não é mix de cereais, porque o arroz é um dos cereais que está lá dentro, né? Mas é bem assim que fala, o arroz 7 cereais. E a gente tem ali, já falei da quinoa, o amaranto, então esse é o grupo dos cereais, que podem ser os integrais e pode ter cereal refinado também. E as crianças, elas aceitam bem comer esses cereais, esses legumes, porque acaba... É cultural mesmo esse negócio de aceitar mais arroz, feijão e carne, ou não? Porque até em casa, assim, a gente sempre colocou legumes, sempre colocou salada, mas estão numa fase, porque tem fase da criança que é super seletiva, né? De não querer comer nenhum legume. E não é por falta de apresentar. Agora, arroz e feijão vai que é uma beleza. E carne também. Eu dou a resposta técnica e vocês duas dão um depoimento de mães e a Dani também, né? Então, a criança com 6 meses, a gente introduz
arroz, entre aspas, feijão, entre aspas, então cereais e leguminosas, verduras e legumes, aos 6 meses de vida. E isto é um treino, é um aprendizado. A criança precisa aprender a comer. A gostar de comer. Né? A gostar, assim, se você dá 10 vezes melancia para a criança, ela cuspiu, ela não gostou de melancia. E tá tudo bem, a criança pode ter a especificidade do paladar dela, gostos e aversões. Mas ela põe na boca, faz uma caretinha, fala, ela não gostou? Não é assim. Então, você apresenta, insiste, muda a consistência, dá no jantar, dá no almoço, dá frio, dá cozido, um chuchu com cúrcuma, um chuchu com limão, um chuchu com refogado com abobrinha. É chuchu diferente. Então, a criança precisa passar por isso. Existe uma fase da vida da criança, que provavelmente são seus filhos, né? Suas filhas. Eles têm 1 ano, 3 anos e 5. A de 3 e 5 estão mais seletivas do que a de 1 ano. Sim. Provavelmente. Porque isso é inerente à fase mesmo. E é isso que você falou. Você tem que continuar botando no prato e falar, tira. Não, se você não quiser comer, você deixa no canto do prato. Mas se você tirar da visão da criança, ela jamais vai lembrar que existe Catalônia. Né? E você precisa ensinar a criança a comer Catalônia para ela desenvolver o paladar amargo, assim como você tem que ensinar a criança a chupar limão, chupar laranja azeda ou qualquer coisa azeda para ensinar o sabor azedo, ensinar o sabor ácido, ensinar o sabor salgado. Sal a gente só coloca na comida da criança a partir de 1 ano. Né? Então, dá para comer, só que o brasileiro come arroz, feijão, bife e batata. Como é que você quer que a criança coma Catalônia? Aliás, muita gente aqui não sabe o que é Catalônia. Eu imaginei, é bem provocativa a Catalônia. A Catalônia é uma verdura. Tá. É uma verdura amarga, de folha comprida. Mas tudo bem, você já ouviu falar em almeirão. Almeirão. A maioria não come almeirão. Eu não como, por exemplo. Pois já ouvi falar, mas não como. Se você não come, suas filhas não comem, elas nunca vão ver. E quando elas olharem, vai ser amargo demais, porque almeirão é uma verdura amarga. Eu adoro almeirão com feijão, comer. Gosta, Dani, de almeirão? Eu gosto no suco verde. No suco verde. Eu não gosto do suco verde, eu gosto de almeirão com feijão. Então, se você não experimenta, você não tem como dar para os seus filhos. Se você não dá isso para os seus filhos, a criança nunca vai comer. A criança aprende por imitação. Se você é educado com alguém, fala bom dia, a sua criança vai falar bom dia. Se você come almeirão ou Catalônia, a sua criança vai comer almeirão e Catalônia. E tem uma outra coisa que eu falo muito para os pais. Seu filho poderia botar a mão no seu prato e pegar qualquer coisa? Se a resposta for não, aquele prato está inadequado. Se a resposta for sim, está tudo certo. Os produtos industrializados, o que acontece comigo, que eu acho que é a grande dificuldade da maioria das pessoas que querem adotar uma dieta mais saudável, independente de ser vegano ou não, a escola e o convívio social é uma grande dificuldade. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, voltei a morar aqui, eu fui na escola, eu tentei conversar com o pessoal da cantina, tentei fazer um trabalho de conversar com eles, tentei explicar e apresentar outras coisas, mas, de fato, assim, é muito difícil para conviver com crianças nesse ambiente. Como você faz? Porque é isso, né? Vai no aniversário? A gente conversa. Eu converso muito com as crianças, mas eu não proíbo. Em casa ninguém é proibido de fazer nada. Inclusive a Alice, em alguns momentos, quando ela vai em festinha de aniversário, ela tem vontade de comer um bolo, eu não proíbo. Eu explico para ela, filha, nesse ovo tem leitinho da vaca, tem o ovinho que você não gosta de comer, que você fica chateada. Às vezes ela fala, realmente eu não lembrava. Ela tem quantos anos? 6. Às vezes ela se incomoda, e às vezes ela tem vontade de comer e ela come. Eu acho que a gente tem que, assim, mais do que... Eu nunca proibi nenhum dos 3, né? Inclusive, o meu filho mais velho é onívoro. A alimentação dele é 90% plant-based, né? A base de plantas, mas 10% da alimentação dele ele ainda consome produtos de origem animal, fora de casa, mas com o consentimento da gente. A gente não tem nenhuma relação de proibição. Sempre partiu deles, isso? Sim, seus filhos. Sim. O Dudu, que é o do meio, quis ser vegano. Ele me via
ele via como eu me alimentava e ele sempre me perguntava, mas por que eu não posso? E, na verdade, na época, quem não deixava ele abrir mão dos produtos de origem animal era o meu marido, porque ele acreditava que ia fazer falta. E ele hoje, seu marido? Ele é vegano há 2 anos. Porque deve ser difícil, né? Ser um vegano, o outro não. Na verdade, não foi difícil. Você levou por vários anos, assim. Como que O que aconteceu foi que ele foi vendo que eu me rejuvenesci, que eu fui deixando de consumir remédios alopáticos. Ele viu que eu parei de ir em médicos. Ele viu que a minha energia era outra. O que eu como em exagero são as folhas verdes escuras, arroz, feijão. Arroz e feijão é minha comida de quase todo dia. Se você come uma alimentação vegana, toda industrializada, você vai ficar desprovido de energia do mesmo jeito. O que dá muita vitalidade pra gente é a gente comer alimento que saiu da terra. Então, um termo que a Dani usou, plant-based, né? Uma dieta baseada em vegetais. Então, a Dani, lá no comecinho da entrevista, desse nosso bate-papo, falou da vitamina B12. Então, as pessoas associam o vegano e o vegetariano com carência de B12. Mas o que pouca gente sabe, porque não dosa, é que o onívoro também tem carência de B12. Ele só não sabe? Ele só não sabe. O vegetariano sabe, porque você vai ter falta de B12. Vai lá e dosa, tá lá, falta de B12. O onívoro, por que não sabe, assim, na população geral, assim, de dia a dia, não de estudo? Porque não dosa. Falar, eu como carne, como ovos e como laticínios, eu não vou precisar me preocupar com a B12. E você olha, a estatística diz que 40% da população da América Latina, a população onívora, tem falta de B12. Então... Na verdade, as pessoas têm, acho que uma ideia, né? Ai, quem tira esses alimentos é louco, é não sei o quê. Mas quando você vê quem se alimenta dessa forma, é justamente o oposto, né? Quem se alimenta com mais consciência, quem mais leu sobre isso, mais se informou sobre isso e fez essa escolha, né? Porque as pessoas falam assim, mas o que você come? Eu falo, Senhor, comida? Eu só não como carne, ovos e laticínios. Eu como o resto que tem tudo. Ficava assim, nossa, você só vai comer isso? Um dia eu fiz um prato com um rapaz, quando eu trabalhava há muito tempo. Meu prato, gente, eu não como pouco, eu como muito. Apesar, assim, do meu tamanho, do meu pote, eu como bem. E o prato estava lotado. Ele falou, mas você só vai comer isso? Eu falei, como assim só vai comer isso? Mas cadê a carne? Eu falei, gente, eu quero ver você comer tudo isso. E o prato dele monocromático, né? Arroz, feijão, batata frita e a carne. E o meu todo colorido lá, eu estava comendo pouco. Então, assim, falando de nutriente, B12 é algo que a gente sempre vai precisar olhar para um onívoro ou para um vegetariano. Ferro, e a nossa pauta aqui é mirim, né? São crianças, essencialmente, mas a gente dá para generalizar. As mães também. Também. Então, a B12 é para olhar para todo mundo. O ferro, a gente vai olhar para quem? Para onívoros e vegetarianos. Mulheres, porque as mulheres menstruam. Ferro é lotado no sangue. Você perde sangue ou doando, ou menstruando, ou sangrando por alguma outra razão. Fiz uma cirurgia de grande porte, alguma coisa. Então, perdeu ferro, perdeu sangue, perdeu ferro. As crianças, sejam vegetarianas ou não, estão vulneráveis à falta de ferro pelo simples fato de ele ser usado para o crescimento. Então, não é porque a criança é vegetariana que ela vai ter mais risco de ter deficiência de ferro do que uma criança onívora. A criança está sujeita à carência de ferro. A Sociedade de Pediatria recomenda crianças amamentadas a partir do 6º mês e agora do 3º mês, recentemente, a revisão que eles fizeram, tem que receber suplemento de ferro. Não importa se a dieta é vegetariana ou se é onívora, tem que receber o suplemento de ferro. E aí, a B12, ninguém olha para o onívoro, a criança onívora. Eu olho. Quando vem uma criança onívora no consultório e está mamando no peito, eu vou dosar a B12 da mãe. Se a B12 da mãe estiver deficiente, eu vou suplementar a criança onívora, que vai começar a introdução alimentar comendo carne do mesmo jeito. Então, pode ser vegetariano ou vegano a qualquer idade. Como que funciona isso? Qualquer idade e teria que ter mais cuidado com a criança que está em fase de desenvolvimento, de crescimento? De desenvolvimento de crescimento, ponto. Não é porque ela é vegetariana ou que ela é onívora. Assim, o fato dela ser onívora, eu não vou ter cuidado. Agora, que criança que vai no nutricionista? A criança vegetariana. Criança onívora... É o pediatra que faz introdução alimentar. Ninguém leva a criança no nutricionista, certo?
Isso tá me lembrando que eu tive 3 partos naturais, né? 2 foram domiciliares. Eu ouvi muito isso, né? Quem tem parto domiciliar, ou até o natural hospitalar, que meu primeiro foi natural hospitalar, nossa, que coragem, nossa, como você consegue fazer isso? Enfim, e também é muito parecido com isso, assim, quem normalmente escolhe essa via de parto, ou quem escolhe ter um parto natural, foi quem se preparou mais. Quem pesquisou mais, não tô falando que, nossa, as pessoas são melhores, quem teve. Claro que não. Mas tem até pesquisas que mostram que a maioria das mulheres, mais de 80% das mulheres, querem ter parto normal até começar o pré-natal e ir ao médico e optarem pela cesárea. Né? Então, assim, a maioria se interessa. Se elas tiverem a informação da quantidade de vantagens que tem para ela escolhe ter um parto normal, para ela e para o bebê. Ela escolhe ter um parto normal. E aí entra também uma outra questão que está me vindo na cabeça esse assunto, porque eu acho que é muito parecido com esse caso, assim, da gente estar falando de vegetarianismo, veganismo, porque também tem o caso no parto natural, que a gente ouve muito, que eu também trabalho com fotografia e vídeo de parto. Então, eu acompanho bastante parto, assim. Que é o quê? Alguma complicação que teve no parto, na hora já aponta o dedo. É porque foi parto humanizado, é porque você escolheu esse tipo de parto, por isso que deu esse problema. E teria dado o mesmo problema. Não tem nada a ver com aquilo, mas teria dado lá no hospital. Se um bebê morre no hospital, foi fatalidade, acidente, aconteceu. Se um bebê morre em casa, é um absurdo, foi porque foi parto natural. Então, vocês devem sofrer a mesma questão de... se tem um problema, é porque você tem esse tipo de alimentação. É igualzinho. Assim, se você, porque só tem olhos para isso. Se você tem uma unha encravada e você é onívoro, a manicure cutucou teu dedo, machucou. Se você fala que você é vegetariana, é por isso. Sua unha está encravada por isso. Você não pode ficar gripado. Você não pode ter uma dor de cabeça. Fala, também não come carne. Então, sim, é verdade. E aí, o que a Dani fez é a melhor coisa. Quando você está se preparando para ser vegetariano, uma criança, um adolescente, um adulto, um atleta, qualquer fase da vida, faça seu exame de sangue. Porque, provavelmente, qualquer carência que apareça ali... Se você não tratasse ou não olhasse nesse momento, ia aparecer lá na frente de qualquer forma e iam culpar a alimentação vegetariana ou vegana. A ausência de carne ou de derivados. Sim. Então, é bem legal. Acontece quando as pessoas vêm fazer a transição no consultório, eu já falo, já vamos fazer, vamos tirar uma foto sua bioquímica. Comendo carne e tudo, como que é? Ou mesmo assim, se a pessoa parou faz um mês, ela ainda é onívora. O organismo dela ainda vai dizer que esgotou ferro e B12 em um mês. Não, né? Então, se a pessoa come, vamos colocar uma pessoa A que come arroz, feijão, a carne, a batata frita, mas come muitos legumes, folhas, verduras, enfim, no geral, tem uma alimentação muito boa, mas come arroz, feijão, carne e batata frita. E a pessoa B, que come também super bem, vegetais, verduras, etc., arroz, feijão, a batata frita, mas não come a carne. Elas comem igual, a única diferença é a carne. Tem diferença nesse exame das duas em relação assim, que não come carne, falta coisa assim, ela precisa então se cuidar mais de alguma forma por não estar comendo aquela carne? Ou não? Não. Inclusive, a estatística é... Essas duas pessoas são alimentações perfeitas, só que uma tem carne e a outra não tem carne. É melhor a que não come carne. É melhor a que não come carne. Em termos de estatística de doença cardiovascular, de diabetes, de pressão alta, de níveis de colesterol, de obesidade, todos esses indicadores de saúde são melhores se a gente comparar a população, as duas populações comendo direito. Porque se eu comparar uma pessoa onívora comendo super bem, com um vegano comendo só produto industrializado, aí não é a mesma coisa. E o inverso é verdadeiro também. O onívoro comendo muito mal e um vegano comendo totalmente tudo que vem da terra. Então se eu pegar essas duas alimentações idênticas, claro, pessoas com o mesmo perfil, vamos imaginar que seria a mesma pessoa hipoteticamente. A alimentação que estiver sem carne é mais saudável do que aquela contendo carne. Porque eu conheço gente que teve anemia porque tirou carne e teve que se cuidar por conta disso. Na verdade, não seria o fato porque ela não come carne, porque ela teria... Ela teria de qualquer jeito. Porque pensando dessa forma, eu conheço muita gente que come carne e está com anemia também. Exatamente. É porque a gente sempre liga esse fato, né? Eu tive que voltar a comer carne porque eu estava com anemia. E é uma desinformação, porque você teria que comer, sei lá,
3, 5 quilos de carne para chegar no tanto de ferro que a carne tem, que seria necessário para você fazer uma correção. Correção de ferro, de carência de ferro ou de anemia, é só com medicamento, é só com suplemento de ferro. Você não corrige com alimentação. Quando eu mudei a minha alimentação, eu tinha muitas deficiências nutricionais. Ferro era uma das deficiências que eu tinha. Eu suplementei na época e em 2 anos de suplementação, eu zerei. O meu estoque estava super bem organizado. A Marise introduziu folhas verdes escuras com vitamina C junto, né, com limão, para a absorção do ferro ser melhor. Então, eu tenho essa preocupação diária em casa. Eu consumo bastante folhas verdes escuras com a vitamina C para a absorção ser otimizada. E por 3 anos consecutivos eu não tive necessidade de suplementar ferro. Esse ano eu fiz exame de sangue e o meu ferro estava limítrofe. Eu não estou com carência, mas eu estou no limite de começar a precisar. Então eu estou suplementando. A Marise, a Ana também tem esse trabalho que é muito legal, porque elas dão uma suplementação suficiente para minha necessidade pessoal. Então, não sobrecarrega o fígado, né? É o fígado que sobrecarrega. Intestino e várias coisas. Porque se você suplementa, tem muita gente que suplementa com vai na farmácia e compra ferro. E toma uma quantidade absurda. Aí fica com problema no fígado, com problema de digestão, com o intestino preso, né? Pode ser, pode ser. Tem uma forma do ferro que pode mexer no intestino. Né? Hoje eu tenho tudo extremamente organizado e todo ano eu volto na Marise e na Ana com as crianças, a gente faz exame de sangue, todo mundo, independente da nossa saúde. É uma coisa assim, é anual, é o nosso mês de ir na doutora Ana e na doutora Marise. E aí a gente faz os exames e elas suplementam o que precisam e reorganizam a nossa agenda alimentar. Então, a gente bate um papo, a Marise vê, e a Ana vem como está a nossa rotina alimentar, o que a gente está comendo. Pelo exame de sangue, fala, mas está faltando ferro, está faltando alguma outra coisa. E aí, a gente vai organizando isso, elas suplementam e também dão uma dieta para fazer com que esses níveis de vitaminas e minerais que estão em falta sejam equilibrados pela alimentação. E tem muito lugar hoje em dia que você vai e tem alimentação vegetariana, vegana, bolo, né? Você vai para um café, tem um bolo vegano para você comer. Você vai num restaurante, tem uma parte lá vegana também. Então, hoje em dia, acho que tem mais opções também, né? Tem mais opções. Até hambúrgueria, né? Tem hambúrguer vegetariano. Tem. Mas eu fico pensando, o mais difícil para mim não seria nem a carne, seria o leite mesmo. Não que eu tome o leite, mas coisas que levem leite. Por exemplo, um risoto. Adoro um risoto. Falo, como que eu vou tirar risoto da minha vida? Dá. Um japonês. A comida japonesa não tem como, né? Adoro comida japonesa se substitui. Tem o sushi mar vegano, não é? Sushi mar é incrível. Sério que existe? Mas mata a vontade de comer um salmãozinho? Não sei, porque eu, por exemplo, não tenho o hábito de comer comida japonesa, mas você tem opções hoje, né? Eu não sei como é para a cultura oriental ver uma coisa dessa, né? Em termos culturais, mas hoje você vai em restaurantes rodízio japonês e você consegue comer coisas às vezes que você... o arrozinho lá com shoyu já deve dar uma boa, né? Não, você tem shimeji, você tem yakisoba, você tem... O risoto que você falou que dá, o que seria? O risoto, você pode colocar uma couve-flor, que dá a cremosidade, ou você pode fazer com castanha de caju, com tofu, o molho branco, né, para dar aquele molho. E arroz arbóreo é vegetariano, é vegano? Agora, não vai ter aquele puxa-puxa. Tem gente que consegue fazer queijo puxa-puxa. Então, a Dani é mais gastronômica do que eu. Vou pegar depois as receitas. A minha comida é bem básica. Assim, em casa, eu até falo para os pacientes, falei, você tá afim de comer bolinho, torta, panqueca, essas coisas? A Dani posta muita coisa, eu não. Tem alguma coisa comida que substitua um brigadeiro, assim, que dá para enganar bem? Brigadeiro
vegano. Porque eu faço, pensei assim, já fiz de tâmara com... tem das mais naturebas, as mais indulgentes, mas não fica, é gostoso, mas sua... não mata com a vontade de brigadeiro. Eu vou tirar essa tua... Então tira, me convida lá, faz uma comida, me chama lá. Com a Dani, você consegue nessa parte. Mas aí tem que ter a Dani na minha vida todos os dias. Então, a gente tá... Não, é só uma questão de você se reorganizar e olhar para a alimentação de uma outra forma. Porque como a gente está muito... a nossa rotina está sempre muito sedimentada no que a gente já está acostumado, quando a gente decide reorganizar, é como você falou do parto humanizado, né? Quando você se determina a fazer aquele tipo de mudança, você começa a pesquisar e, de fato, você acha todo um outro universo. O mais legal, por exemplo, quando abri mão dos produtos de origem animal, eu achei que eu estava abrindo mão, né? Quando eu abri mão, né? Até essa palavra eu preciso mudar, essa forma de falar. Mas eu descobri todo um outro universo muito maior e muito mais rico de sabores e cores e texturas. Tanto que a gente acabou... dando fome já essa conversa. Tanto que eu acabei no final abrindo um restaurante, porque eu falei, gente, as pessoas precisam entender o quanto é interessante, o quanto esse universo é muito mais rico. Porque a gente acaba ficando naquilo, né? Quando a gente é onívoro, o que eu vou comer hoje? Frango, carne, peixe ou ovo, né? Você não sai daquela... E aí que vem o resto. Aí o que vai acompanhar? O frango, a carne, o peixe ou o ovo? E quando você trabalha com reino vegetal, você tem todo um outro universo para trabalhar. Eu acho que o universo está me chamando para virar vegetariana, gente. Faz um tempo já que eu tenho pensado. Sabe que tem que ver qual é a sua motivação. Porque o papo aqui... Para mim é por ser mais saudável. Isso, mães e crianças. As crianças provavelmente se pedirem, vão pedir por compaixão. Sim. Uma ligação direta. Sim. O adulto, esse termo que usou aqui, abrir mão, né? Qual é a sua motivação para você deixar de comer alguma coisa? Seja açúcar, seja gordura, seja batata frita. Qual é a tua motivação? Porque se aquilo ficar num lugar de punição... uma coisa que eu gosto de desconstruir esse negócio de dieta. Dieta parece uma coisa punitiva. Na verdade, reeducação alimentar. Por que você se deseducou para precisar reeducar novamente? Né? Suco detox. É só não intoxicar que você não precisa desintoxicar. Então, a gente entender o que nos move em direção a alguma coisa, a qualquer plano na vida. O que te move a aprender a dirigir, a estudar determinada coisa, a fazer um parto humanizado, a comer determinadas coisas? É que a comida tem um componente emocional muito forte. E, às vezes, a gente não quer abrir mão de determinadas emoções. Sim, eu tenho pessoas veganas no consultório com obesidade grave. Então, é claro, se a pessoa abrisse mão de comer açúcar, porque aí ela vai lá e faz os brigadeiros veganos, faz tudo a versão vegana. Eu peguei uma vez uma pessoa que comia 10 pãezinhos franceses numa refeição só. Era um obeso bem grande. Pãozinho francês, se você souber pesquisar e for um vegano mesmo assim, você vai achar a padaria que faz pãozinho que não tem nenhum componente de origem animal. E aí? A pessoa estava obesa. Então, é a relação com a comida. O que aquilo diz de você? E a gente traduz isso para as nossas crianças. Eu queria dar um exemplo. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos. E como a escola tem um papel importante, né? Sem dúvida, porque é o que eu ia falar. Eu entrei no supermercado com ela, lá no interior, fomos ver meus pais. E ela, assim, ela falava tudo. Isso é abobrinha, isso é berinjela. Ela sabia o nome de todas. A gente estava na área de hortifruti ali, né? Tudo. Então, já sabia que ela sabia. Aí a gente voltou para casa, fomos para a piscina. Ela adora essa coisinha, né? Brincar. As panelinhas. Tia Ana, vou fazer tal coisa, tal coisa. E ela foi listando legumes que ela ia fazer para mim. Aí botou o arrozinho, botou o feijão e botou a carninha. Falei, Esther, a titia não come carninha. Aí ela olhou para mim e falou assim, você deixa no cantinho, então. Maravilhosa. Eu não ia entrar no mérito para ela, porque é que eu não comia a carne, porque a família dela come, ela não é vegetariana, mas ela rejeita a carne. Ela é daquelas crianças, e eu tenho até um vídeo no Instagram que eu postei dela com uma bacia de brócolis e comendo os brócolis ali. E aí, assim, você não pode dar couve para ela. Ela é capaz de comer o maço inteiro de couve. E ela vai deixando a carne. E na minha família, todo mundo é onívoro. Mas
as pessoas ali não são do churrasco, são muito da pizza, mais da massa, né? Então, quando a Esther rejeita a carne, a minha mãe fala, come o feijão, e ela come feijão, arroz, e vai deixando a carne no cantinho, mas vai deixando no cantinho, e me mandou deixar a carne no cantinho. Que graça. Para mim a minha maior dificuldade é na escola, convivência com as crianças, outros alunos. É que os seus são maiores também, Sim, né? Eu tenho muita dificuldade, eu acho que, infelizmente, educação é a base para entender todos esses problemas que você e mais 98% da população sofrem. Eu vivia isso, eu não tinha a menor noção de como me alimentar, nunca aprendi. E é uma coisa tão importante, né? É fundamental. Sim. Quer dizer, bem-estar, autoestima, tudo, resistência, imunidade. E você fora se conhece, toda a questão política, né, que tem a ver com a alimentação. Você perguntou no começo a questão dos valores, que é muito caro, se é caro ser vegano. Esses produtos industrializados, por exemplo, o leite, que tem aí, eu vejo que o leite mais barato, que as marcas mais baratas ainda são mais caras que o leite de vaca. Mas o leite de vaca é subsidiado pelo governo. Quer dizer, eu mesma vegana, pagando o meu imposto, eu estou apoiando essa indústria, né? Então, quer dizer, tem toda essa questão também, né? Aí, fora a política, fora a questão da saúde, fora a questão da educação, a gente tem todo um trabalho aí para fazer de informação. É muito complicado. A gente realmente nada contra a corrente, né? É um trabalho bem de formiguinha e que a gente tem, vocês aqui como onívoros, a gente conversando com vocês, aliás, é um privilégio estar aqui conversando com pessoas que estão abertas a ouvir esse tipo de questões e conversar e debater. Porque até então, até pouco tempo atrás, tinha essa coisa do, né? Você é lá, eu tô aqui, né, a gente não se conversa. E não, é o contrário. A gente precisa se conversar, a gente precisa se respeitar. Você não é ou uma coisa ou outra. Todo mundo nesse planeta está em desenvolvimento, está em melhorias. Não é porque eu sou vegana que eu tenho uma pegada de carbono mais baixa do que algum onívoro que, por exemplo, vai para o trabalho sempre de bicicleta. Quer dizer, estamos todos nesse planeta vivendo num caos total, né? Que a gente criou uma sociedade meio maluca, toda trabalhando para quebrar, né, todo esse planeta, para destruir o planeta, e a gente está se reorganizando agora. Está todo mundo se olhando novamente para si e revisitando todas as questões. Minha filha, por exemplo, estudava super longe de casa. Esse ano eu fiz questão de pôr ela perto de casa, porque eu quero começar a andar mais a pé, eu quero usar menos carro. Mas é um trabalho, não é uma coisa que você é ou não é, né? É uma construção contínua. Não é preto ou branco, né? Tem o cinza. Tem todas as cores entre o preto e o branco. Não é nem o cinza só, que é a mistura de preto e branco, né? Então antes aqui da gente ir pro quadro do Dicas da Semana, que sempre tem por aqui, eu quero chamar um quadro novo, que é com a Mônica, que a gente vai falar sobre organização da casa, da vida, com uma personal organizer, ela é coaching também, maravilhosa. O quadro novo chama Organiza Aí. A gente já volta. Organiza Aí! Oi, eu sou a Mônica Vieira, eu sou life coach. O nome parece estranho, mas na verdade eu sou aquela mãozinha amiga e todo mundo espera para organizar a casa e a vida. Com essa formação eu posso te ajudar e ajudo a você colocar a sua casa em ordem, os brinquedos, a sua agenda, e eu tenho certeza que a sua rotina vai ficar mais leve. Vou estar por aqui com essas pílulas aí de dicas, né? E hoje eu vou falar sobre ordem na casa, que segue para você e para as crianças também. Então, vou começar dizendo o seguinte: é possível? Sim, vou responder essa pergunta porque todas as mães dizem assim, Mônica, é impossível organizar a casa e manter a casa organizada com as crianças. Eu vou dizer para vocês que não, e a gente vai ver de maneira rápida e divertida que dá para fazer. Hoje a dica é o seguinte, de que as crianças podem e devem participar do processo de aprendizado de organização. E aí observar a idade, a dinâmica e o interesse de cada criança ajuda muito no processo de construção desse hábito. Comece imaginando como você gostaria de construir essa rotina, como as crianças podem participar e como você vai se relacionar com esse processo. Observe suas expectativas em relação a tudo isso. Temos a tendência a esperar que todos organizem do nosso jeito, que parece ser o único certo na casa. Lembra das nossas mães?
Ou vocês arrumam do meu jeito ou não serve. Mas não é bem assim, tá, gente? Veja bem, em muitos casos aprendemos assim. Se você é do tipo que, se não for do seu jeito, nunca vai estar organizado, vou te dizer que hoje começou o seu aprendizado também, não é mesmo? Existem técnicas para organizar e muitos de nós passou parte da vida organizando da maneira como outra pessoa dizia que era o jeito certo. Crescemos e repetimos o padrão. Hoje sabemos por aprendizado que não é bem assim. Então, bora colocar a mão na massa, observar de verdade com o que os filhos brincam, suas áreas de interesse, personalidade, idade e assim definir com eles que brinquedos manter, onde colocar no fim de cada brincadeira e assim estabelecer uma rotina leve e compatível com a sua família. Envolver as crianças significa dividir tarefas, dividir, hein, gente, não é mandar, e construir novos hábitos. Substitua o melhor eu guardar porque é mais rápido e fica do meu jeito por que bom que todo mundo pode colaborar e assim podemos descansar. Deixe que eles escolham realmente com o que querem brincar. Orientar seu filho ou filha na escolha é diferente de questionar se o brinquedo fica ou sai porque ele foi caro, alguém querido deu o presente, ou mesmo que você tem certeza que vai fazer falta mais adiante. Seu juízo de valor é diferente do da criança. Presta atenção. Para ela, o brinquedo é para brincar, divertir e alegrar. Se policie na hora da escolha e veja se aí não é a sua vontade de ficar com o brinquedo que está prevalecendo e não o da criança. Se algum brinquedo representa muito para você, fique com ele como um item sentimental, mas não ponha à vontade para a criança. O item sentimental é seu, não tem nada de errado com isso, então guarda esse brinquedo no seu quarto, coloca no lugar especial e fique com ele para sempre, não tem nada de errado, tá? O objetivo da organização é criar um lugar bacana para que a nossa rotina seja cheia de alegria. Lembrando uma coisa super legal para as crianças, assim como as crianças descansam, os brinquedos também têm hora para dormir. Então, se eles são muito pequenininhos, é legal diminuir o ritmo da casa e, com eles, colocar todos os brinquedos para descansar. Lembrando que, quando o brinquedo tem uma casinha para voltar, ninguém se incomoda de organizar. Essa é a dica de hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá nas redes, no meu Instagram, monica.lemontips, e no meu site, www.lemontips.com.br, e também Lemon Tips no Facebook. Tenho certeza que você vai gostar. Então, para finalizar aqui, queria saber com vocês a dica da semana. O que vocês indicam aí para a semana? Pode ser um livro, um filme, uma série? O que vocês têm para indicar aí para as pessoas? Lá no meu Instagram, no @agenteconversa, tem um destaque lá com as dicas da semana, que eu coloco as dicas que teve aqui no episódio. Então, é só ir lá e buscar. Então, algum filme, série? O que vocês têm para indicar aí? Ana? Tem um que saiu há pouco tempo, que é... Como é? A Dieta dos Gladiadores, está em português, né? Game Changers. Game Changers ou Dieta dos Gladiadores, está bem bacana. Netflix é recente, Netflix. What the Health, que é outro documentário, já um pouco mais antigo, assim, sei lá, de 2 anos. Esse Forks Over Knives, eu não sei se ainda está na Netflix. Eu acho que eles nunca foram, não sei onde achar. Isso. Vocês assistiram DVD, YouTube? Como que foi? Eu assisti, acho que em YouTube, eu não lembro. Eu acho que tá na Netflix. Tá. Mas eu acho que vale a pena, sim. Esse What the Health e o Game Changers, o Dieta dos Gladiadores, que ficou em português, são boas dicas. Tá, legal. Livro tem uma pessoa muito querida, é o Dr. Eric Slivich, que ele tem canal no YouTube e ele tem alguns livros publicados, é um grande parceiro de trabalho, ele é médico e ele tem um livro chamado Alimentação Sem Carne. Apesar do nome, ele é brasileiro. Ele é brasileiro, ele é brasileiro, ele mora aqui pertinho, inclusive de onde a gente está gravando. Ele tem um outro livro chamado Virei Vegetariano e Agora, e ele tem um outro chamado Emagreça Sem Dúvida. Então, acho que são leituras. Esse Alimentação Sem Carne, acho que é de 2000 não tenho certeza, 2004. É um livro antigo já foi revisado algumas vezes. E o canal do YouTube dele é maravilhoso. Ele tem, qual que é? Alimentação Sem Carne. Legal. E aí tem vários vídeos, assim, vídeos de 3 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos. Então, são vídeos possíveis de serem vistos. Eu acho que de profissionais, assim... e de livro mais...
Tem um livro da Aline Vieira, uma nutricionista super parceira, chamado Bebê Vegetariano. Então, é recente, esse livro é do ano passado, ou retrasado, não tenho certeza. A Sociedade Vegetariana Brasileira tem os guias. Que você pode imprimir, né? Tem um que eu imprimi quando a Alice estava bebezinha. Tem o Guia Alimentar para adultos, tem o Guia Alimentar para bebês, que é até de 0 a 1 ano, e eu acho que já saiu o de 2 à adolescência, 2 anos até a adolescência. Né? É gratuito. Ele é incrível. Me ajudou muito na mudança da alimentação dos meninos. Acha no Google mesmo? Tem o site alimentaçãosvb.org.br. Eles têm todos esses documentos ali. Então, acho que é um lugar de referência, né? Para buscar informações. E a gente tem uma sociedade, né? Sociedade Vegetariana Brasileira. E você, Dani? Eu como restauranteira, eu vou indicar o meu restaurante, que é incrível, que eu acho que surpreende todos os onívoros. 80% do nosso público no restaurante não é vegano, o que é maravilhoso. Eu fico super feliz e tenho um orgulho de falar. Ele se chama Plant Made, é um restaurante que ele está na Vila Boim, no bairro de Genópolis. Ele fica aberto todos os dias da semana, do almoço ao jantar. E é bem surpreendente o cardápio. E tem Instagram? Tem. Chama Plant Made SP. Plant Made, feito de planta. M-A-D-E. Plant Made, isso. Obrigada, gente. Quem está ouvindo aqui, a gente quiser saber mais do trabalho de vocês, então, onde encontra? Eu tô no Instagram como @AnaSeregati. Eu tenho consultório aqui em São Paulo e tenho consultório em Campinas, que é onde eu moro. E tem o site também, anaseregati.com.br. E quem quiser, assim, acessa lá, porque eu tô com um projeto que ainda não vou falar nada a respeito, mas logo, logo vai sair aí uma parte educacional, que é, assim, o legado que eu quero deixar para esse mundo é a parte de educação mesmo. Seregati é C-E-R-A? C-E-R-E-G-A-T-T-I. Com 2 T's, legal. E você, Dani? Além do restaurante, tem algum seu? Não. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu já tá ativo desde que eu fiz a minha transição. Há 6 anos que eu posto receitas, dou dicas, falo um pouco do meu universo. Posto o Instagram dela é delicioso, então, cheio de receita. Tô pensando aqui, como que é o seu Insta? Daniele Zuckerman, é D-A-N-I-E-L-E-Z-U-K-E-R-M-A-N. Eu falei certo o seu nome no começo do programa, né? É isso. Então tá bom, gente. Obrigada por terem topado, virem aqui. Gostei muito da conversa com vocês. Obrigada por terem paciência de explicar tudo também aqui pra gente. Todo amor que tá começando agora a entender. Todo o meu coração da alma. Obrigada. Tem muito sentido pra mim tudo isso. Que bom. Pra nós. A gente se vê então na próxima quarta-feira com episódio novo, um assunto novo aqui pra você. Até lá, tchau, tchau. A gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.